Vamos fazer o seguinte, vamos trazer detalhes ao vivo do caso do homem que matou seu vizinho a tiros no bairro Paicará, em Vicente de Carvalho. Gente, o suspeito confessou o crime, admitiu e ele alega que a vítima teria tentado abusar sexualmente de sua filha. A Débora Lopes está com o delegado responsável do caso, que está investigando, vai explicar melhor essa história pra gente, como é que se desenrolou. Oi, Débora, muito boa tarde a você. Esse homem procurou a delegacia para confessar o crime? Não foi nem a polícia que foi atrás dele? Conta melhor pra gente. Boa tarde. Oi, Alexandre, boa tarde para você e a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, o autor do crime, ele procurou a polícia, acompanhado do advogado, para se apresentar. Ele realmente confessou esse crime, mas isso só aconteceu no final da tarde de ontem, né? E o crime aconteceu no período da manhã, por volta das 10 horas, né? Ele só se apresentou porque já existia uma investigação policial em andamento. Ele sabia que ele poderia ser encontrado a qualquer momento, que a polícia já estava no encalço dele e por isso, então, ele preferiu se apresentar acompanhado do advogado. Como você bem falou, esse crime aconteceu no bairro do Paicará, na rua São José. A vítima, o Luciano Aguiar dos Santos, de 50 anos, ele foi morto com vários tiros na cabeça dentro de casa. O autor do crime, o vizinho, invadiu a casa dele, pulou o muro, arrombou a porta e fez os disparos. É uma história cheia de detalhes, né, que a gente vai entender agora um pouco melhor com o Dr. Wagner Camargo Gouveia, delegado aqui da Delegacia de Homicídios, né, do DEIC de Santos, da DEIC de Santos, que está à frente dessa investigação. Doutor, boa tarde, né? A gente está ao vivo, então, no Balanço Geral. Conta pra gente um pouquinho dessa história, ela é cheia de detalhes. Vamos começar falando do perfil da vítima, do perfil desse autor, porque eles já tinham também um histórico de desavença, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Realmente, na parte da manhã, a Polícia Civil do Guarujá acionou a Delegacia de Homicídios, tendo em vista que tinha ocorrido uma morte violenta, a autoria desconhecida e o local ainda preservado. Aí a Delegacia de Homicídios vai até o local. Aí a equipe, chegando em Guarujá, verificou se realmente tratava-se de um homicídio e, nas investigações iniciais, verificaram já o autor do delito. As pessoas ali começaram a falar quem teria sido o possível autor. Que era o vizinho, né? Que era o próprio vizinho, que a ex-esposa morava do lado da casa, a filha dele mora lá. E essa vítima, que sofreu o homicídio, tinha problemas psiquiátricos, muitos problemas na vizinhança, que gritava, xingava, já apanhou algumas vezes dos vizinhos. E na manhã de ontem, o autor do homicídio alegou que a vítima tinha agredido a sua esposa, teria tentado abusar sexualmente da sua filha, uma adolescente de 14 anos, e aí ele perdeu a cabeça, pegou a arma e desferiu os tiros. Ele deu detalhes, então, de como tudo aconteceu, de como ele teria conseguido essa arma. Ele invadiu, né, a casa da vítima, né, e não deu qualquer chance de defesa para que o Luciano, de 50 anos, sobrevivesse, né? Da arma, ele alegou que conseguiu no meio do crime, já devolveu, e não conseguimos encontrar essa arma. A casa realmente é limítrofe, aí ele pulou o muro, estourou a porta e já prontamente a destirou. Isso já surge uma qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima. O homicídio fica na forma qualificada. Foram vários tiros na região da cabeça. Isso, todos na cabeça, que aí ele teve uma morte instantânea já pelo local. Em seguida ele fugiu, né, doutor? E aí ele foge, né, imediatamente, e aí foi o tempo da Polícia Civil começar a trabalhar no caso. Que aí horas depois, ele percebeu que já estava identificado. E no final do dia, o advogado apresentou ele, dando a versão inicial, negando a autoria. Mas, como tinha muitas pessoas já reconhecendo ele como autor, indício, umas técnicas de investigações que ocorreram no local, ele acabou confessando todo o delito. Com essa alegação, então, dessa suposta tentativa de abuso. Isso. Realmente o homicídio tem um privilégio da violenta emoção, um crime passional, e ela alega que perdeu a cabeça quando a filha falou que a vítima tentava abusar dela. Agora, a mãe da vítima, né, já é uma senhorinha de bastante idade, ela também ajudou aí no trabalho da polícia. O que ela contou? A própria mãe viu ele pulando o muro, reconheceu ele como autor do delito e, sem sombra de dúvidas, colocando ele na cena do crime. E ela tem, inclusive, um irmão gêmeo com o mesmo problema psiquiátrico, cuidando dos dois, né?
Agora, ele, depois de se apresentar, ele foi indiciado, mas vai responder em liberdade, né? O porquê que isso aconteceu, né? Qual a situação dele nesse momento agora, doutor Wagner, e como é que se dá o restante da investigação? O Código de Processo Penal, ele estabelece as formas de flagrante. E o flagrante realmente precisa ser preso no ato do delito ou ter uma perseguição ininterrupta ou até logo depois com instrumentos que colocam ele na cena do crime, que não foi o que aconteceu. Passaram-se muitas horas que tolera esse possível flagrante presumido, e ele se apresenta espontaneamente, e aí, como ele comprovou o seu envolvimento, ele já foi indiciado pelo inquérito policial na forma do homicídio qualificado. Certo, muito obrigada, então, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. Alê, volto com você. Muito obrigado pelas informações, Débora Lopes. Esse é o tipo de comportamento que a gente entende, mas não é o correto. Porque a gente escuta muito isso. Se fosse com a minha filha, também faria a mesma coisa, eu mataria. Mas você viu que a vítima tinha problemas psiquiátricos e nosso país tem leis. Nosso país tem leis. A violência nunca é o melhor caminho para você resolver um outro problema. Violência não se resolve com violência. E agora ele vai arcar com as consequências aí desse crime que ele cometeu, uma dor de cabeça para a família. E não se faz justiça com as próprias mãos. É isso que a gente nunca pode tolerar nesse país, tem que mudar um pouco essa mentalidade, porque senão ele que vai arcar com as consequências do ato que cometeu, por mais que assim o seu ímpeto de proteção como pai nesse momento reine, mas não é assim, tudo tem limite e existem mecanismos para a gente resolver esse problema aí quando acontece algo contra um parente, contra alguém que ele ama.